Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Flash Idea. E o nosso convidado de hoje é o Duarte Mendonça, ele que é o diretor do Centro de Biotecnologia dos Açores, instalado no Terinove. Muito boa tarde, professor Duarte. Antes de mais nada, muito bem-vindo aqui ao Terinove e obrigado por ter aceito o convite para estarmos hoje aqui à conversa. Eu é que agradeço, tenho muito prazer em estar aqui. A representação de uma entidade que está desde o início aqui no Terinove, que está em parte associada à gênese do próprio Terinove, portanto é com muito prazer que estou aqui. Muito bem. Professor Duarte, aqui uma primeira questão com o objetivo de desmistificarmos aquilo que são estes termos de que vamos falar hoje. O Centro de Biotecnologia dos Açores, conhecido por todos nós cá dentro no Terinove por CBA, desenvolve trabalho de investigação com o objetivo de perseguir estudos em diversas áreas. Neste sentido, e com o objetivo de desmistificarmos então aqui estes termos, afinal do que é que se trata isto da biotecnologia? A biotecnologia não é mais do que a utilização de sistemas de organismos ou derivados desses organismos para fabricar determinados produtos ou modificar esses produtos, tendo como fim, obviamente, a produção de um bem que seja útil à sociedade ou para os indivíduos. Ou seja, não é mais do que a ciência que, ao utilizar organismos vivos, vai produzir um bem útil, obviamente recorrendo ao conhecimento académico, à investigação e, cada vez mais, à inovação nesses produtos para dar-lhes uma nova dimensão. A biotecnologia, na realidade, é utilizada há mais de 8.000 anos pela humanidade, desde a descoberta ou a utilização das fermentações para produzir bebidas alcoólicas ou para produzir queijos ou iogurtes ou o próprio pão. Portanto, desde há 8.000 anos que o homem utiliza a biotecnologia. Só que não dava-lhe esse termo só surgiu no início do século XX. E mais recentemente utiliza-se o termo de biotecnologia moderna, que está mais associado à parte da utilização do DNA, que contém os genes, ou seja, a possibilidade de isolar genes, modificar esses genes e produzir organismos que não seria possível produzir através dos métodos tradicionais de reprodução. Muito bem. O objetivo do CBA, e neste sentido, é promover pesquisa de excelência, educação avançada e também aqui a transferência de tecnologia para ser competitivo junto da comunidade de pesquisa internacional. Tendo em conta este desígnio, será a biotecnologia, pelo seu caráter multidisciplinar, o caminho a seguir e a chave para atingir estes objetivos? Sim, sem dúvida. Como disse, a biotecnologia envolve uma série de áreas do conhecimento. E esse conjunto de áreas do conhecimento permite fazer, numa primeira fase, a investigação de base e depois permite completar ciclos, ou seja, seguir essa investigação até a obtenção de um produto final que estará disponível para a sociedade. O Centro de Biotecnologia, para terem uma ideia, surgiu em 2004, portanto é uma entidade de investigação e desenvolvimento reconhecido da Universidade dos Açores, reconhecido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade que financia e avalia as unidades de investigação. Portanto, e dentro do nosso centro nós temos competências que vão desde a micropropagação de plantas, a cultura in vitro de plantas, à biologia molecular, à engenharia genética, à ecologia aplicada, à microbiologia. Portanto, nós temos competências em várias áreas que de facto permite fazer esse ciclo e fazer pesquisa fundamental, portanto investigação fundamental, mas também aplicada e à produção de produtos. Portanto, a nossa equipa atualmente é constituída por cerca de 20 doutorados, financiados pela Universidade ou por projetos nacionais e internacionais, para além de todos os alunos de doutoramento, de mestrado e outras pessoas associadas aos próprios projetos. Portanto, essa pluridisciplinaridade é essencial numa entidade como a nossa, que desenvolve investigação. Obviamente, qualquer investigação é global e, se não for competitiva internacional, não é capaz de perseguir, ou seja, não terá financiamento, não terá possibilidade de colaborar com investigadores a nível internacional, não será capaz de captar os melhores investigadores para desenvolver essa investigação. E no caso particular da biotecnologia, é sobretudo exigente em termos de recursos, quer sejam recursos de equipamentos, de reagentes, mas também de recursos humanos bastante qualificados. Muito bem, para aquilo que tive a oportunidade de ler, a utilização sustentável dos recursos genéticos endógenos é um princípio base da vossa investigação. Mas neste sentido, para serem aplicados, em que setores e em que áreas em específico?
Pois, como estava a dizer, portanto, o nosso alvo é sobretudo, ou seja, a nossa matéria-prima de trabalho e fundamental são os recursos endógenos regionais. Mas, obviamente, com a perspectiva de os aplicar quer a nível regional, quer a nível global. Quais são as principais áreas para a qual nos direcionamos, ou seja, que vamos utilizar esses recursos? Esses recursos são, sobretudo, portanto, e com base também na gênese do próprio centro e dos investigadores que estavam na gênese do próprio centro, tem, sobretudo, uma grande área que é a agricultura, o ambiente e a bioindústria, ou seja, toda a parte que está envolvida na modificação e na produção de produtos de origem biológica, que vai desde a parte da indústria alimentar, os cosméticos e em parte também da saúde, mas não tão expressiva. Portanto, mas basicamente temos como alvo produzir conhecimento, serviços e produtos para as áreas da agricultura, ambiente e bioindústrias. Agora uma questão que naturalmente tem a ver com aquilo que tem sido o vosso trabalho neste momento que estão a desenvolver. Em novembro de 2020, o Centro de Biotecnologia dos Açores acabava de receber validação por parte do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, para que a região pudesse contar com mais esta unidade laboratorial de combate à Covid-19. É realmente nestes momentos que olhamos para estas unidades de investigação e vemos realmente o potencial que são realmente espaços altamente preparados para dar resposta a desafios diferentes e em diferentes áreas também, não é assim? Exatamente. Uma das questões que foi salientada, ou que veio ao de cima com esta crise do Covid-19, foi exatamente a importância das regiões, dos países terem conhecimento científico, investigadores e estruturas científicas capazes de dar resposta aos desafios que são colocados, quer local, quer a nível global. De facto, esta crise demonstrou isso muito claramente e demonstrou também que o investimento em ciência deve ser tão regular como é o investimento em educação, como é o investimento na saúde e áreas afins. Ou seja, só mantendo uma estrutura capaz, com conhecimento e com infraestruturas capazes, é que poderão dar respostas, que sejam elas mais ou menos emergentes, mas é fundamental termos essas estruturas. Portanto, nós entramos nesse processo de apoio aos testes ao Covid, não porque estivéssemos a trabalhar na área da saúde ou que estivéssemos a trabalhar diretamente com o Covid, mas que temos know-how das técnicas que são aplicadas a esses métodos de testagem. Ou seja, nós trabalhamos com vírus vegetais, portanto, as tecnologias são todas comuns, e o próprio CBA também, para além dos próprios laboratórios do CBA, que por exemplo, não falei há pouco, mas temos investigadores quer em Ponta Delgada, quer aqui na Terceira, e ambos os polos nós montamos laboratórios para o teste ao Covid, e ambos os polos do CBA e a própria universidade são responsáveis pela formação da maior parte dos técnicos que hoje estão nos laboratórios hospitalares a fazer os testes ao Covid. Ou seja, para além deste apoio direto, indiretamente, ao longo de algumas décadas, a Universidade e o próprio Centro têm estado a contribuir para a formação de recursos humanos para a região, que agora foram úteis nesta época mais crítica. Exatamente. Professor Duarte, o nosso tempo está mesmo aqui a chegar ao fim. Uma última questão. Sendo que o Centro de Biotecnologia dos Açores se instalado no Terinove, e sendo também o Terinove uma infraestrutura criada para potenciar a componente científica dos Açores, que trabalho pode ser desenvolvido entre o CBA e o Terinove, naturalmente com uma estratégia conjunta com o Governo dos Açores, para potenciar ainda mais essa componente científica nos Açores? Como eu disse no início, nós tivemos praticamente na gênese, ou no início e até, de certa forma, antes da própria existência do Terinove, em alguma pressão para que estas infraestruturas surgissem. Discutimos consciência da importância de termos uma estrutura deste tipo para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento da economia regional. Nós, para além da investigação aplicada, também fundamental e aplicada, como estava a dizer, também temos o objetivo, ou também temos o dever de auxiliar a próprias estruturas empresariais da região nessa vertente da investigação científica. Transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia. Isto porque a região é sobretudo deficiente em conhecimento
em conhecimento científico e no próprio desenvolver de tecnologia para valorizar os seus produtos e serviços. E neste âmbito, este intercâmbio entre o CBA, que está aqui sediado no Terinov, e o tecido empresarial que está instalado ou que poderá vir instalar, será fundamental, porque, como disse, a biotecnologia está muito dependente de altos investimentos iniciais, quer seja em equipamento, quer seja em recursos humanos, e qualquer empresa que se queira instalar e seguir desenvolver produtos nesta área necessita de um apoio inicial muito grande. E nós, com a nossa infraestrutura, podemos dar apoio a essas empresas que se queiram instalar, quer em termos de equipamento e de infraestrutura, quer no próprio conhecimento e no know-how que nós temos. Por outro lado, nós estamos já há alguns anos em atividade e já temos vários produtos e serviços que poderão vir para o mercado. E daí também é uma oportunidade de nós criarmos spin-offs, ou seja, os investigadores começarem a sair um pouco da área académica ou do âmbito universitário e montarem as suas próprias empresas. Portanto, é esse também um dos vossos objetivos neste sentido? Temos aqui exatamente esses dois objetivos, ou seja, dar apoio às empresas que estejam instaladas no Terinov e, por outro lado, também utilizar toda a dinâmica do Terinov para projetarmos alguns dos nossos investigadores na criação de empresas. Muito bem, professor Duarte, muito obrigada novamente por ter aceito o convite para estarmos hoje aqui à conversa e, como é habitual, nós vamos nos vendo por cá no Terinov. Exato, muito obrigado. O nosso programa chegou ao fim, obrigado por estarem desse lado e já sabem, o Flash Idea regressa no próximo mês com novos temas, outras caras e curiosidades. Até lá sigam as nossas redes sociais e fiquem a par de tudo o que acontece no ecossistema científico e empresarial do Terinov.